The PM motor consists of two main parts: a stator that carries a number of electrical coil windings, and a rotor fitted with a number of very strong permanent magnets. A rotating magnetic field is created by the stator, which interacts with the fields of the permanent magnets on the rotor. Proponente e inventor do projeto Sistema de Propulsão Eletromagnético. Mas antes de falar do sistema de propulsão, vamos falar sobre uma breve explicação sobre magnetismo. O minério encontrado na Ásia perceberam que havia uma atração, uma repulsão. A bússola foi a primeira invenção utilizando os ímãs, tá? Realizada na China, onde quando você aproximava o ímã com uma corrente elétrica, ele promovia uma certa indução para o lado ou uma certa repulsão, né? Temos as ondas, outras tecnologias inventadas, como as ondas eletromagnéticas, na transmissão de energia elétrica ou na transmissão das ondas eletromagnéticas mediante o celular. O campo magnético é representado por dois polos, né? O norte e o sul, e as linhas de forças que representam a indução pode gerar a parte da histerese, né, magnética, que seria um ciclo onde se inicia no momento da excitação, quando você aproxima um ímã ao outro, e ela se repele. Então, gerando um certo movimento, isso gera a energia eletromagnética. O desenvolvimento do sistema de propulsor baseado em engrenagem magnética é um sistema de propulsão onde colocamos duas placas com ímã e tem a parte coaxial que pretendemos desenvolver também para auxiliar o processo de engrenagem. O mesmo que é parecido ao que acontece com os geradores eólicos. Então, esse processo é um processo onde você coloca uma placa com os ímãs, a parte da indução, e os aproxima para poder gerar essa parte desse campo magnético. É um movimento contínuo, que vai continuar. Se não tivesse a parte da indução, o movimento já teria parado. Temos a parte do desenho 3D, né, do rotor interno, né, e o rotor externo, que pretendemos desenvolver com a parte do protótipo. Esse sistema de propulsão, ele tem as seguintes vantagens, né? No momento que um gira para um lado, o outro vai para o outro, né, com o processo de atração. As vantagens são manutenção reduzida e maior confiabilidade, capacidade precisa de transmissão de torque e proteção contra sobrecargas, isolamento físico entre os eixos de entrada e saída e rendimento superior às engrenagens mecânicas e baixo ruído acústico. Esse seria o parte do público-alvo, né? Utilizar na moto, bicicleta, scooter ou patinete elétrico e as suas aplicações, junto a acessórios, carrinhos, controle remoto, né? Brinquedos e outros artefatos. O Acordo de Paris sobre o Clima, na ONU, onde 195 países aprovaram a redução da emissão de gases do efeito estufa, o Brasil fez um acordo de, em 2025, gerar menos 37% do efeito gases estufa, e em 2030, menos 43%. Uma estimativa ousada que precisa de investimento tecnológico, né? Vemos aqui a projeção de 10% para 2010, a 40% para 2030, né? A previsão mundial da demanda conservadora de ímãs de terras raras, que seria um processo de mineração para a formação dos ímãs, né? A geração eólica com a projeção de 2020 e os carros elétricos também de vermelho, chegando até a parte de 2010, essa é a previsão aí, tá? E o valor mundial de mercado, né? 2 bilhões de investimento, chegando em 2030 com 10 bilhões. O Brasil está representado de verde. Vejam a projeção de 2020, 5%, chegando em 2030 a aproximadamente 30% do investimento. Na produção industrial dos ímãs de neodímio temos veículos elétricos, né, o gerador eólico, né, os motores elétricos de bateria, temos as estruturas do anel magnético mole, ímãs permanentes, e o gerador com engrenagem e rotor bobinado, vendo a diferença de design com gerador sem engrenagem, com ímãs de terras raras. Vejam que um é maior, o outro é menor, mas ele mantém a mesma potência com menor peso. Por ter menos estruturas, ele minimiza falha, minimiza manutenção.
Referente às inovações agregadas ao produto, temos a gigante de geradores e motores Rolls-Royce testando um thruster permanente magnético, né? Entendendo que no mar não teria uma estação de reabastecimento, não é? Então esse thruster seria capaz também de gerar energia, não é? A mesma coisa com a parte do protótipo da moto magnética no Japão ou as motos híbridas. Nos modelos de negócio entendemos que poderíamos comercializar essa roda separadamente do produto, né? Seja a roda da bicicleta ou roda da moto, sem modificar o layout de fabricação, sem modificar o layout do projeto em si, mas sim os adaptando, não é? A ideia é a possibilidade de adaptação e atualização desses meios de transporte com o produto e não gerar um novo produto para gerar mais gasto e mais renda, né? Com a prospecção do projeto, do protótipo do projeto, né, a ideia é demonstrar a evolução do protótipo de 1 para 15, com o investimento da FAPERJ, chegarmos ao protótipo de 1 para 3. Após essa evolução, a ideia seria fazer a parte desse plano de negócio para carrear investidores, não é? E projeção da parte do design 3D, para justamente explicar internamente toda essa parte desse processo, culminando com a criação da startup em tecnologia. Os integrantes do grupo sou eu, né, o Bernardo das Graças de Brito Júnior, engenheiro de produção, proponente, inventor e coordenador do projeto, Jefferson Matos de Andrade, engenheiro de produção, supervisor do projeto, e Isidoro Dias Lopes Neto, técnico mecânico, suporte técnico ao projeto.